Vamos lá, pessoal. É muito importante saber que o uso capião, eu posso usufruir de todas as ferramentas recursais. Não só posso, como devo, né? Da decisão definitiva de uso capião, claro, vou trabalhar com o recurso de apelação. Uma decisão, uma sentença mal feita de uso capião, vou trabalhar sim com uma ação declaratória, porque a sentença foi obscura, contraditória, omissa. Mas é importante conversar, é importante saber que na situação em uso capião, em sede de uso capião, nós precisamos sim estudar, quebrar a cabeça, que o uso capião, nós temos vários pedidos interlocutórios que podem ser negados, inclusive as preliminares. Nós conversamos aqui no curso, na nossa pós-graduação de uso capião, parabéns para você que está estudando, ser especialista, micro especialista em uso capião, a única pós-graduação do Brasil em uso capião, efetiva, homologada pelo MEC, parabéns você que está aqui comigo, pós e curso. O uso capião, nós podemos dizer que nós pedimos muitas coisas, muitos pedidos são feitos em preliminar. Antecipação da perícia. Pedimos também, além da antecipação da perícia, nós pedimos em uso capião também o agendamento de uma audiência de instrução e julgamento. Pedimos a suspensão de um processo, uma ação possessória, reivindicatória, ou seja, as possessórias, reintegração, manutenção e interdito proibitório, e as petitórias, né? Ações de domínio de registro. Nós pedimos a suspensão também de uma reivindicatória, missão na posse, ação de resgate. Então, o usufruir desses pedidos preliminares, nós temos muitas respostas negativas ou positivas. Dependendo de quem está do outro lado, se opondo a esse uso capião, dependendo da gente que está fazendo o uso capião como requerente, nós temos que usufruir de recursos, teses recursais. E aí que entra o artigo 1015 do CPC. Aí que entra a conexão do 1015 com o uso capião. Nós podemos usufruir do agravo de instrumento, que é o recurso utilizado para combater decisões interlocutórias, ou seja, decisões que o magistrado toma dentro de um processo que não leva à resolução do mérito da disputa, né? Ou seja, o pedido de agendamento de uma audiência de instrução e julgamento, o pedido de antecipação de perícia, o pedido de uma averbação premonitória, o pedido de justiça gratuita, não podemos esquecer, o próprio pedido de prioridade processual. Então nós temos que saber qual recurso nós vamos usar e qual momento nós vamos usar, qual que é o prazo desse recurso da decisão interlocutória em uso capião que não foi nos dado, né? O deferimento, quando usar? Cuidado, hein? Eu sempre falo que quando você pede em tutela antecipada, mal pedida, aí não adianta, né? Você pede a tutela antecipada em uso capião. Excelência, juíza, venho requerer que seja antecipado o pedido de uso capião. Não tem sentido, é incompatível. Esse pedido você não vai levar. E se fizer agravo, não vai levar de novo. Cuidado, hein? Muita gente acha que pode pedir uso capião, pedido final em tutela antecipada. Está errado, hein? Uso capião é ação declaratória. Eu não posso fazer isso em regra, salvo exceções. Tá? Então, o pedido do agravo de instrumento, de fato, o uso do agravo de instrumento, do recurso do agravo de instrumento é um recurso no novo CPC. Eu vou usufruir desse recurso, eu tenho prazo de 15 dias após a decisão interlocutória, ou seja, as preliminares de uso capião, aquilo que não foi me dado em uso capião. Então, fique atento em relação a isso, tá? Vamos juntos, vamos estudar, vamos lá. O agravo de instrumento, gente, é um recurso, de fato, utilizado para decisões interlocutórias. O objetivo desse recurso é evitar que danos graves e irreversíveis sejam causados a uma das partes. Eu peço a antecipação da tutela para uma cirurgia, mudando aqui de ação. Uma cirurgia, erro médico. Poxa, se o judiciário não der a tutela antecipada, o paciente morre, o autor da ação morre, ele ou ela. Então, a tutela antecipada é para tirar o nome da SPC e Serasa. O judiciário não dá, eu faço recurso de agravo de instrumento. Porque senão o meu cliente não vai conseguir comprar, financiar um carro, uma casa. Tutela antecipada é algo urgente. Eu posso trabalhar com tutela antecipada, um pedido antecipado, que é o próprio pedido, diferente da cautelar, e posso trabalhar com várias preliminares, o pedido de justiça gratuita, um exemplo. Então eu fiz uma ação do uso capião e eu pedi justiça gratuita. A juíza não deu, indeferiu. Eu posso fazer o agravo de instrumento, não só posso como devo, fundamentando. Então, em regra, o agravo de instrumento é um recurso cujo objetivo é evitar que danos graves e irreversíveis sejam causados a uma das partes.
E eu uso o agravo de instrumento contra essa decisão chamada de decisão interlocutória. Lembrando que decisão interlocutória, no novo CPC, é um tipo de decisão. Em um processo judicial, diferentes decisões podem ser proferidas, e a decisão interlocutória é uma delas, né? O novo CPC do Código de Processo Civil, ele traz, de forma bem didática, ele dispõe que ao longo de uma ação judicial, de um processo, o juiz, o Poder Judiciário, pode proferir decisões. E nós temos dentro desse cenário, dentro desse estudo, pelo menos 3 tipos de pronunciamentos que um juiz pode dar. Dentro desse pronunciamento eu trago as decisões interlocutórias e os tipos de despacho. A decisão interlocutória, que é aquela que se realiza no curso de um processo, sem encerrá-lo, mas para que seja proferida, né? E é importante entender o seu cabimento. E aí vem, né, a decisão interlocutória. Nós temos o fundamento dela no 203, no artigo 203 do Código de Processo Civil 2015. A decisão interlocutória ela foi proferida pelo juiz, mas não se sabe o que isso significa, né? Então podemos dizer que decisão interlocutória é uma decisão tomada ao longo do processo, no decorrer do processo, mas que não é a decisão final, a decisão definitiva. Fica mais fácil de entender. Diante desse estudo, nós temos os tipos de decisões interlocutórias. A decisão interlocutória, elas podem ser classificadas em 2 tipos, a simples e a mista. A decisão interlocutória simples é a decisão interlocutória simples. A decisão interlocutória simples é o pronunciamento de fato do juiz que encerra uma controvérsia entre as partes sem encerrar o processo ou alguma etapa desse processo. Alguns exemplos que eu falo muito em aula dessa decisão são o deferimento ou não deferimento de fato ou não deferimento do pedido de justiça gratuita, da penhora de bens. É uma decisão interlocutória simples. Existe também a decisão interlocutória mista, que nada mais é aquela que não resolve somente uma controvérsia entre as partes, mas como também encerra uma etapa do processo, mas sem julgar o mérito. Então, também acaba encerrando o processo, e aí eu posso, através de agravo, reformar. Então, tem isso também. Qual a diferença entre sentença e decisão interlocutória? Nós temos os artigos 485 e 487 para comentar. O 485, o juiz encerra o processo sem resolução do mérito quando apresentado um dos motivos, como indeferir a petição inicial, o processo ficar parado durante mais de um ano, no caso do campeão, por negligência da parte, por não promover os atos de diligência que lhe incumbe, o autor abandonar também a causa por mais de 30 dias, verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido ao regular o processo, reconhecer a existência de proibição, de dispendência ou coisa julgada, também verificar a ausência, isso no campeão, hein? Verificar a ausência de legitimidade ou interesse processual, acolher a alegação de existência de convenção ou arbitragem, no campeão tem cada picareta, né, gente? Tem tribunal arbitral que fala que eu estou dando a decisão aqui, olha, o cartório tem que aceitar e registrar o cartório de imóveis, viu? Senão me dá de segurança. Que ideia de jerico, que mentira, hein? Deus do céu, cada conversinha mole, hein? Vamos lá. Também cabe, né, decisão interlocutória, o juiz vai encerrar o processo sem resolver o mérito, em situações que acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem, homologar a existência da ação, em caso de morte da parte também. E nós temos esse artigo, que é muito importante, o 485, mas nós também temos um artigo muito importante, que é o 487, que também o juiz encerrará o processo resolvendo o mérito. E aí entra o quê? Entra as situações que acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação, na reconvenção, decidir de ofício ou requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, homologar, né, o recolhimento da procedência do pedido, também, transação, renúncia, então tudo isso interfere também. Então veja como essas ações, essas decisões são importantes. No que diz agravo de instrumento e sede de uso capião, eu trago para você que o agravo de instrumento é um dos tipos de recursos jurídicos do direito processual civil, sim, brasileiro. Ele está regulamentado no novo CPC, no atual CPC, Lei 13.105 de 2015, nos antigos artigos, né? Nós tínhamos uma discriminação muito parecida com o que a gente tem hoje, nos novos artigos. Hoje você vai encontrar o estudo do agravo de instrumento em 1015 e 1020. Ele é o recurso utilizado para combater
de fato, decisões interlocutórias, ou seja, decisões que o magistrado toma dentro de um processo que não leva à resolução do mérito da disputa. O recurso, gente, ele é dirigido ao Tribunal de Justiça, então segundo grau, ou Superior Tribunal de Justiça, terceiro grau, pois é um pedido de reanálise, tá? Então o agravo de instrumento é um pedido sim de reanálise, de uma decisão interlocutória tomada pelo juiz que designou, foi designado para o processo de primeiro grau. Quando é cabível o agravo de instrumento? Então, contra decisões interlocutórias, deferimento e indeferimento, diferente do Código de 73, o antigo Código de Processo Civil, e que havia os recursos de agravo retido e agravo de instrumento, o novo CPC, e presta atenção nisso, tá? No Código antigo existia o agravo retido e o agravo de instrumento. O novo CPC não prevê o agravo retido, nós não temos o agravo retido. Além de ter definido com mais clareza quais são as situações do recurso de agravo de instrumento, o novo CPC cortou o agravo retido. O artigo 1015, ele traz para nós e esclarece muito bem quando nós vamos usufruir desse recurso, dessa ferramenta, em sede de qualquer processo, qualquer ação, inclusive o capião. O artigo 1015, ele define quais são as decisões interlocutórias em que cabe o recurso de agravo de instrumento. Nós temos, então, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, eu já tinha falado aqui, tutelas provisórias, decisões de mérito do processo também, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica também, rejeição do pedido de gratuidade ou acolhimento de pedido de sua revogação, exibição ou posse do documento ou coisa, e cabe agravo de instrumento também, importante lembrar, exclusão do litisconsórcio e também rejeição do pedido liminar desse consórcio. Tá? Então, nós temos a possibilidade de usufruir desse recurso. Também cabe agravo de instrumento em qualquer situação processual, inclusive na ação de uso capião, na admissão de intervenção de terceiros, para nós é muito interessante isso no direito imobiliário. A concessão também cabe na concessão de modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos da execução e distribuição de ônus das provas, conforme o artigo 373, tá? Outros casos expressamente em lei também podemos usufruir. Então, em regra, serve o agravo de instrumento, como já foi falado aqui em aula, é um recurso dentro do direito processual civil que tem como objetivo a reanálise, mas de uma decisão interlocutória, não uma decisão definitiva. Falando em decisão definitiva, não é agravo de instrumento, é uma decisão interlocutória, ou seja, uma decisão que, em regra, não vai encerrar o processo. Os requisitos para o agravo de instrumento, nós temos o artigo 1016. Na verdade, o estudo é do 1015 até o 1017. Os requisitos do agravo de instrumento vai aparecer do 1016 ao 1017. O 1016, ele esclarece o quê? Que o agravo de instrumento ele será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição, com os seguintes requisitos: nome das partes, exposição do fato do direito, as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão, o nome e endereço completo dos advogados constantes no processo, tá? Então isso é importante. O processo é digital, mas cuidado, o ideal é que você tenha uma procuração nova. Nunca tivemos problema. Recentemente, um tribunal não reconhece o recurso porque a procuração não é nova, então tem que tomar cuidado, né? Hoje é aplicada cada vez mais a jurisdição defensiva, muitos juízes querem se livrar do processo, não querem julgar e ficam arrumando pelo ovo para se livrar, então é complicado. O prazo do agravo de instrumento é 15 dias, tá? De 15 dias úteis, contados a partir do momento que a decisão interlocutória do magistrado é publicada. O prazo máximo para a manifestação do tribunal em relação ao recurso de agravo de instrumento também é de 15 dias, em regra, muitas vezes não é cumprido. O efeito, né, o efeito suspensivo do agravo. No Código de 73, o agravo de instrumento, por via de regra, era um recurso que possuía efeito suspensivo no processo. Isso quer dizer que, enquanto o agravo de instrumento não fosse devidamente analisado e julgado, os demais processos e suas etapas não corriam, né, ou não ocorriam. Atualmente, no novo CPC, no atual CPC, o agravo de instrumento não possui diretamente o efeito suspensivo, entretanto, o julgador pode, conforme a necessidade, atribuir o efeito suspensivo através de uma liminar, tá? Então isso é importante também. Nós temos, então, uma dúvida que é muito comum. Deixa eu pegar minha aguinha aqui. Toma água você também, hein? Vamos lá, presta atenção aqui, ó. Toma aguinha. Cadê a aguinha, hein? Cadê a maçã? Uma dúvida muito comum, gente, do artigo 1015, no novo CPC, se o agravo de instrumento, em sede de uso capião ou não, de outras ações, ele é taxativo ou exemplificativo. Após a criação do novo CPC, do artigo 1015,
que traz um rol de decisões interlocutórias, nas quais cabe recurso de agravo instrumento, doutrinadores discutiram, né, a respeito da natureza e chegaram à conclusão, o rol do artigo é exemplificativo ou taxativo, professor Júlio? Então, vem o Supremo Tribunal Federal em 2018, já faz tempo, hein? 2018, o Supremo Tribunal Federal entrou no consenso de que o rol do 2015, do novo CPC, é taxativo, tá? É taxativo, mas tem um termo que nós usamos, o Supremo utiliza, taxatividade mitigada. O que quer dizer isso? Ele apresenta situações em que o recurso de agravo instrumento pode ser utilizado, entretanto, também a possibilidade de extensão do rol a partir da lei específica. Então, em regra, taxativo, mas se tiver lei específica, aumentamos o rol. Por isso, nós usamos esse termo taxatividade mitigada. Ou seja, taxativo, mas se tiver uma lei aumentando o rol, pode aumentar, tá bom? Outra pergunta foi feita também, professor Júlio, qual o recurso cabível contra o agravo instrumento? Em 1993, o Supremo Tribunal de Justiça definiu que o recurso cabível contra acordo decisivo de acervo, né, de recurso de agravo instrumento é um recurso especial, tá, gente? Então, um recurso especial, em regra, é enviado ao STJ quando a parte não concorda com a decisão proferida pelo tribunal competente a respeito do recurso de agravo instrumento. E na súmula, somos a súmula 86 e 93, o STJ define que o recurso especial só poderá ser utilizado contra a decisão de agravo instrumento quando essa resultar em decisão terminativa do processo, tendo julgado o mérito ou não. Tá? Então, outra dica importante também. Tem um agravo lá na trabalhista, tem outra função, destravar processo, mas não vem o caso, né, da nossa aula, da nossa pós, mas lembrando que o agravo instrumento tem peça de interposição, tem a peça das razões, é aberto o prazo para que a parte do outro lado apresente contra-razões de agravo instrumento. Então, é importante tratar desse assunto com muito carinho, tá bom? Legal! Quero muito que você estuda que a vida muda e vamos juntos mudar, evoluir para poder ajudar nossos clientes, tá bom? Um abraço!